algo que a gente fala bastante aqui também. E aí, eu acho que a gente tem falado isso todo ano, né, Ítalo? Vamos falar mais uma vez. 2025 vai ser o ano do VR Game. A gente teve avanços importantes, né, esse ano com a Meta. Eu peguei uns números aqui, a gente não tem exatamente o número correto, né, mas segundo algumas estimativas aqui, a Meta já teria vendido cerca de 20 milhões de unidades do MetaQuest. A gente teve o lançamento do Quest 3S, que você inclusive estava me falando aí antes da gente começar a gravar, que não deixa nada a desejar em relação ao desempenho, então daqui a pouco você vai falar também sobre isso. Sim. Mas 20 milhões de unidades do MetaQuest 3, tudo bem, eu ainda não posso considerar ele um sucesso como console de videogame, mas como dispositivo que ainda está em fase de adoção e que está ainda em fase de consolidação, né, um segmento que ainda não está consolidado plenamente, eu acho que 20 milhões de unidades é um número bastante grande. Eu já posso dizer aí que a Meta tem um ecossistema montado, sim, não, Ítalo? Com certeza, com certeza. Quando eles decidiram trocar o Quest 2 pelo Quest 3S, eles praticamente pegaram a mesma range ali de valor. O Quest 3S hoje está custando $299 e o Quest 3 custando ali na casa dos $500. Então o Quest 3, o 3S, ele veio com uma resolução levemente inferior ao Quest 3, com as lentes ali do Quest 2, só que o mesmo controle, oferecendo realidade mista, então oferecendo acesso a toda a biblioteca de jogos, então em termos de funcionalidade é basicamente a mesma coisa. E já usei o headset e acho que assim, não perde nada para o Quest 3. Todos os jogos estão disponíveis, a frequência da tela, né, do display é a mesma. Os dois conseguem atingir 120 Hz. O padrão geralmente é 72, você pode aumentar até 90 e tal. 120 em alguns jogos, se você estiver streamando, alguma coisa também. Então, assim, eu acho que 2024 foi o ano do VR, no que diz respeito à evolução em si e adoção, porque tiveram um lançamento de muitos jogos legais. A gente teve jogo que ganhou, por exemplo, o Game Awards, jogo do Batman, produzido por uma equipe muito maneira, com funcionalidades muito legais, assim. Então a gente está começando a ter, agora em 2024, a gente teve realmente a atenção de alguns desenvolvedores e algumas publishers para investir em VR, né? Hoje eu posso dizer que a gente tem jogos o suficiente para quando a pessoa compra um headset, ela realmente vai ter que escolher ali, né? Não tem mais essa falta de jogo, né? Hoje a gente tem muitas experiências que a gente pode escolher, e muitas experiências de graça também, jogos multiplayer, jogos cooperativos. Então, 2024 foi um ano muito bom, e eu acredito que com essa evolução que está acontecendo, e com, por exemplo, o MetaQuest 3 no mercado, PlayStation VR já no mercado já há um tempinho, e com essas adições ao Apple Vision Pro, a gente tem ali, começa a estabelecer um tipo de padrão, né? Lembra que a gente comentou que padrão era uma coisa complicada no meio do VR, mas se a Apple começou a procurar a Sony para falar sobre o controle, a empresa third party, que é essa Surreal Interactive, que fez controles para o Apple Vision Pro, é literalmente uma cópia do controle da Meta, entendeu? Eu tô com o site deles aberto aqui, que você mandou o link, tava vendo aqui o vídeo, bem legal, Ítalo, bem legal. Os controles, eles já estão tendo um tipo de padrão, né? Que é a detecção do controle, né? Pelas câmeras, tracking inside out, com a ajuda de AI para poder verificar onde o controle está e como a sua mão está repousando sobre o controle. Então parece que isso está começando a virar um padrão. Eu testei a funcionalidade de hands-free
do MetaQuest 3 e MetaQuest 3S, achei sensacional, já está funcionando muito bem. Então você Legal. consegue já navegar e digitar. O digitar não é 100% fluido, mas navegar e clicar em coisas, interagir, já bem legal, sem usar controle, né? Então, eu acho que isso também foi uma boa adição e uma barreira que tinha no VR que está sendo quebrada ali nesse momento. Então, acho que muita coisa veio legal assim nesse ano. E 2025 é um passo à frente, né? Um passo à frente. Sim. A gente teve também, ao longo do ano, a Sony querendo dar uma mordiscadinha aí nesse mercado de PCVR, quando tornou o PSVR 2 compatível, né, com PC. Sim. Então, assim, tá todo mundo de olho nisso. E você sempre fala do futuro lançamento da Valve, né? Como é que era o nome dele? Que você fala? O Deckard, projeto Deckard, Valve E aí, Deckard. tem perspectiva, doutor Ítalo? Será que Então, vem? até agora só foram encontrados o que, assim, de mais evidente, né? Ícones mesmo no sistema. Algumas menções ali a esse projeto Deckard, mas ainda nada foi anunciado oficialmente. O que a gente tem até agora, assim como a gente tinha do GTA, é o silêncio e a questão da lacuna entre o Steam Deck e o Valve o Valve Index, né, que era o headset de PC. Então existe ainda esse rumor de que existe um headset híbrido, né, como se fosse um MetaQuest, e que de alguma forma ele poderia funcionar com o Steam Deck ou ele seria tipo standalone, sendo um headset ali que se transformaria, né, para você utilizar no PC e standalone, como é o MetaQuest, né? Seria uma coisa interessante, parte da Então, Valve. será que o Steam Deck teria poder, ou tem poder, o Ítalo, para Então, eu segurar essa acredito que o peteca? Steam Deck não tem poder e talvez não tenha tecnologia, né? Talvez ele entre ali como um acessório, ou então, quer dizer, um dispositivo que tenha uma conectividade, né? Mas não necessariamente ele seja usado para processamento, né?